Mas foi tudo abandonado. Quem tem culpa não me pergunto, que eu não sei. Mas isto foi tudo abandonado. O bom já foi, isto agora está tudo certo, já não é aquilo que era. São antigas casas florestais criadas durante o Estado Novo. Um património ao abandono, perdido no tempo, mas não esquecido por quem guardou a floresta. Ao guarda florestal cumpria guardar, a floresta de hoje cumpre salvaguardar. Eu estive num há 18 anos, só me deixam saudades do silêncio que lá passei. Que eu depois saí de lá, fui viver para a cidade. Para aí 2 anos não passava uma mosca na rua que não desse conta. O silêncio nas redondezas da maioria das antigas casas florestais é hoje bem diferente. O vazio, a falta de presença humana, sobretudo da figura do guarda florestal, espalha a reduzida atividade na floresta. Nos últimos tempos de guarda florestal dele, já tinha cavalo e já tinha uma moto dos serviços florestais, mas antes tinha que andar a pé, correr a serra toda a pé. Ele ia daqui até à praia de Vidago, chamavam-lhe a Rainha, a pé. Quase todos os dias tinha que dar a volta à serra, porque o trabalho dele era fiscalizar as serras, não é? Ver quem cortava um pinheiro, sem ordem, ver quem cortava um carro de mato, que não se podia antigamente, agora obrigam-se todos a cortar. Antigamente tinham que vir aqui, tirar uma licençazinha, e depois meu pai ia lá marcar-lhe à pessoa, olha, tu cortas aqui, tu cortas acolá, e era assim antigamente. Fernando Amorim é filho de um antigo guarda florestal. Nasceu na casa da Serra da Cabreira e viu nascer mais 5 irmãos em 3 das centenas de casas florestais espalhadas de norte a sul do país. Criadas em 1938 durante o Estado Novo, estes espaços serviram de morada às famílias e aos guardas florestais que faziam a gestão dos terrenos arborizados. Nesta altura, plantar árvores em terrenos baldios e até em privados era a palavra de ordem. Com o 25 de Abril e com o Decreto-Lei de 76, quando termina o Estado Novo, as casas, através desse Decreto-Lei de 1976, foram devolvidas novamente, ou seja, os baldios, que são os terrenos onde se situam as casas florestais, foram devolvidas aos seus legítimos donos, aos compartes. E conforme isto foi acontecendo, gradualmente houve um desinteresse por parte do Estado em continuar a fazer o investimento que havia nesta gestão. Como os baldios foram devolvidos ao povo, o Estado foi-se retraindo um bocadinho, foi saindo para fora e chegamos ao ponto que vemos hoje em dia. Existe gestão, sim, existe alguma, mas cada vez menos gradual. O que era e o que é agora está tudo abandonado, já roubaram daqui tábuas. Está, pronto. Se ninguém botar mão a isto vai acabar por cair tudo. Símbolos da presença dos serviços florestais do Estado, em pleno regime de ditadura, as casas da floresta foram deixadas, na sua maioria, ao abandono. Vinha para aqui muito pessoal da aldeia, trabalhar, fazer limpezas, tinha aqui um viveiro muito... Estava tudo limpinho aqui, da volta da casa. Muitas das pessoas que viviam nas aldeias e que viviam dessas terras para servirem de pastos para os seus animais, que deixassem de ter essas áreas para os seus animais, e é por isso que é na altura do Estado Novo que se dá esta imigração em massa dos nossos agricultores que existiam na altura. Porque deixaram de ter as áreas para pastorear o seu gado, porque as florestas passaram a ser ocupadas de uma maneira que foi imposta, ou seja, foi uma maneira muito autoritária. Então deixaram de ter áreas para pastorear os seus animais e com isso então deu-se a imigração que se deu na altura. O próprio Estado deixou estragar tudo, deixou abandonar as casas, a floresta foi desamparada, porque a floresta era uma riqueza do país, era o que nos dava tudo. Fustigadas pelo vento e pela chuva, abrasadas pelo sol e até vandalizadas. O que resta da beleza destes imponentes edifícios deixa marcas. Com muita tristeza.
Eu costumo fazer esta comparação, é como quem deitou a pedra a um poço. Foi sempre para baixo, para baixo, para baixo, até que acabou tudo. A floresta acabou tudo, porque era uma casa muito grande, desmoronou-se. Era a maior riqueza que tínhamos e deixaram de derreter tudo em cinza. Com o plano de arborização, entraram em função, em todo o território nacional, 877 guardas florestais e criadas 940 casas de guarda. Atualmente, em Chaves, existem 8, 7 estão desativadas. Foi a partir da criação das casas florestais que começou a haver os caminhos para haver acesso às casas, houve caminhos dentro da floresta que antes não existiam. Foi a partir daí que apareceram as redes de telefones. A primeira rede de telefone foi através das casas florestais, porque o guarda florestal tinha que ter um telefone em casa. Por exemplo, hoje em dia, com a eliminação da figura do guarda florestal, assistimos muitas vezes a uma degradação das áreas florestais. Porquê? Porque não há esta figura de gestão, que devia ser do ICNF para os baldios que estão em costão e mesmo para os baldios que estão em autogestão, que não deve haver aqui uma diferenciação. Mas como o ICNF não possui os meios suficientes nesta altura, ou seja, o ICNF tem que ser fortalecido, precisa de mais recursos humanos, e é este tipo de situações que provoca o abandono destas áreas florestais, ou seja, não há investimento por parte do Estado nas áreas florestais. E o que há não é suficiente. Para os meus filhos, para os meus netos e para muita gente, não querem saber disto. Isto não vale nada para eles. Não tem significado nenhum. Quanto valor é que tem para si? Valor tinha e tem, só que agora está tudo como está, mas a natureza é a coisa mais bela que temos. Rodeadas de pinhal e instaladas estrategicamente nas entradas das matas, permitiam observar uma extensa área. Aqui o fogo praticamente não chegava, o número de incêndios era menor. Lutei tanto contra os incêndios. Naquele tempo, lutavas pela camisola e não havia água para os apagar. Se houvesse um incêndio, a população caía logo lá, bastava ver um bocadinho de fogo, de fumo, vinha toda a gente a correr, né? Depois o guarda florestal, o meu pai e os outros também, tinham uma corneta, é como este clarinete quase das bandas, mas era uma corneta só. Ele chegava aqui fora, começava a tocar na corneta, toda a gente aqui na zona ouvia, aqui redondelo, e assim vinha tudo a correr, que era para o incêndio, né? E apagava-se um fogo rápido, não é como agora. E ainda hoje, este pessoal aqui de Rebordondo, se há um incêndio, né? Eles, às vezes, quando lá chegam os bombeiros, já eles têm tudo apagado. Aqui o pessoal era muito unido para esta coisa dos incêndios. As pessoas tinham muito respeito pela autoridade que tinham guarda florestal, e muitas das pessoas até viviam da madeira que se produzia aqui, ou seja, os incêndios só ia ser uma coisa negativa, ou seja, toda a gente tinha esse cuidado de preservar a floresta. Não basta falarmos apenas na seca, que mantém os territórios muito mais secos, ou seja, mais propícios para o aumento do risco de incêndio. Foi também o quê? O plano de arborização obrigou, entre aspas, as pessoas, aos compadres que aqui viviam a emigrar. Porquê? Porque deixaram de ter as áreas para pastorear os seus animais. Quando isso aconteceu, as áreas estavam arborizadas à volta, as áreas estavam trabalhadas à volta das aldeias com agricultura, foram abandonadas e isso fez com que a floresta chegasse cada vez mais perto das habitações. Ao acontecer isso, as pessoas emigraram, não é? E a floresta arde porquê? Porque há mais floresta e havia menos gente a patrulhar as florestas. Sobrevivem ao tempo graças aos materiais utilizados na construção. 8 décadas depois, o parque desta casa florestal em Sanjurje, talvez a mais grandiosa do concelho, resiste, mas já há pouco se vê do forno do povo, da casa dos animais e até da cavalariça. A propriedade destes edifícios é tema polémico e pouco definido. Há quem atribua ao Estado português, há quem diga que são dos baldios. Neste momento podemos considerar que as casas florestais pertencem à Divisão-Geral do Tesouro e Finanças. Mas há legislação e há pareceres jurídicos diferentes, totalmente opostos até. Quando foram feitas as casas guardas florestais, elas foram feitas através de um decreto-lei que foi criado na altura para a habitação do guarda florestal e da sua família para gerir a área que foi arborizada. No entanto, os poderes que esse decreto-lei dava era para a gestão da área, a gestão do baldio, e não para a titularidade da área.
Ou seja, podemos concluir que as casas florestais, o Estado muitas vezes comportou-se como ser o titular das casas, mas não, porque ele nem era titular do terreno, e tu não podes ser titular de uma casa num sítio onde o terreno não é teu. O terreno sempre foi do povo. Muitos baldios estão a tentar, e alguns já conseguiram até, inscrever as casas florestais com artigo nas finanças e usar essas casas florestais para ser a sua sede considerativa, para fazer as suas reuniões com o povo, para fazer as suas assembleias com partes. Outras casas florestais até hoje já estão a ser usadas como para efeitos de turismo. Pronto. Outras até foram compradas por particulares. Aqui na região também existem casas florestais que estão a ser usadas por particulares. Esquecidas no tempo, muitas em ruínas e com um futuro incerto. Um património florestal com valor histórico único a desaparecer perante o olhar de todos.